Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas nós estamos aqui no segundo podcast, né? Uma nova dinâmica que a PIBJ tem pensado, elaborado, para que possamos discutir assuntos aqui, conversar e que você também seja edificado. Então, antes de tudo, meu nome é Juliano. Auxilio aqui no pastoreio com os jovens, casais, música e tudo mais que Deus vai nos presenteando. E casado é isso. Com a Renata, casado com a Renata, senão vou esquecer hoje. Casado com a Renata, pai da Bia, da Sara e da Olivia, né, Patrick? Vai aí. Não pode esquecer dela, senão a gente leva bronca em casa. Exatamente. Então, antes de eu falar meu nome, eu sou marido da Stephanie, sou o Patrick. Aqui na igreja, o pastor responsável pela nova geração, desde kids, pré-adolescentes e adolescentes. É isso aí. Temos a nossa filhinha Esther e quase chegando a Clarinha. Falta pouco. Rapaz. Eu não sei se quando você assistir ela já vai ter nascido, porque ela pode chegar a qualquer momento. A gente está nessa expectativa aí. Mas a gente está agradecendo a Deus por esse momento. Muito bom. Muito bom. Pastor Nelson Carvalho, sou aqui o pastor titular da igreja. Nós temos esse formato bem legal aqui, mas antes de mais nada, casado com a Celina, pai do Mateus, do Pedro e do João, os quais tem dois aqui. Agradecemos muito essa oportunidade de podermos falar sobre um tema tão legal. O tema, na quarta passada nós falamos sobre o que celebrar, né? O tema tem sido vida após a morte, né, Nelson? Isso. Vida após a morte. O tema proposto foi ao que celebrar, né? E nós abordamos um pouco ali sobre a vida e a morte. E hoje o tema proposto é para onde vamos. Iremos, para onde vamos. Nelson, para onde vamos quando nós passarmos dessa vida, né? Todo quando mundo morrermos. tem essa dúvida, pra né? manga hoje, viu? Todo mundo tem a dúvida que eu digo assim, eu não sei exatamente para onde eu vou, não é isso. Às vezes a pessoa tem uma noção, né? Quando ela é salva em Cristo principalmente, mas muita gente se pergunta como é essa dinâmica aí, né? Como que é o processo, essa questão de céu, a pessoa Hoje nós vamos virar a Bíblia ao contrário. Vamos embora. Para mostrar de todos os lados. Muito bom, muito bom. Isso é verdade. O tema ele é profundo, como a gente falou, dá pano para manga. Semana passada, no podcast anterior, e você tem acesso ao link aí na descrição, nós falamos, então, como o pastor Juliano falou, vamos tirar o pastor aqui, hein? Só muito bom, muito bom. Nós falamos sobre o que celebrar, mas a gente usou um texto de Hebreus 9, 27, que é o homem está ordenado morrer uma vez, e vindo após isso o juízo. Então, a morte é uma realidade da vida, mas existe um destino, né, para a alma, e nós usamos o texto lá da história do rico e do Lázaro, para podermos exatamente falar sobre este lugar. A gente viu que lugar é este, que é um lugar que é dividido em dois, tem o seio de Abraão, é o Hades, o seio de Abraão de um lado, lugar onde vivem os mortos sem Cristo, e existe então um processo que a gente começou a falar um pouquinho lá. Qual que é o problema na minha visão inicial? É que a gente tende a simplificar todas as coisas. Então, a gente vai falar, olha, eu vou para o céu ou para o inferno. Eu não. Misericórdia. A questão para nós é entender se, quando a Bíblia fala de céu, existe só uma palavra para isso, e se não existir, que tipo de construção que a gente precisa entender, e parece que na história do rico e do Lázaro ficou meio claro essa parte, né? Ligou uma série de perguntas, que é impressionante a quantidade de perguntas que eu fui recebendo, perguntas boas, e eu te encorajo a fazê-las. E inferno? Um inferno, é uma palavra só que define, né? Então, primeira coisa que eu queria te falar sobre o inferno. Eu podia dar uma risada bem feia, né? Mas inferno na Bíblia, ele é uma palavra transliterada do latim. Então, tudo aquilo que diz respeito a um abismo, a um lugar de separação, um lugar onde as pessoas sem Cristo vão, isso é um inferno. Então, essa palavra que vem do latim, inferno, eu já estou falando latim. Tá chique o negócio. Você tem uma versão da palavra inferno no português. Porém, se a gente vai para o grego e para o hebraico, a gente vai ver várias palavras para inferno
e várias palavras que definem o céu. É importante, Nelson, destacar aqui para algumas pessoas, né, Sim. Que a Bíblia não foi escrita em latim. Então, o Nelson citou aqui que essa palavra foi transliterada do latim, mas a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e depois houve uma tradução disso para o latim. Então, quando é um texto, né, ele passa por mais de um idioma e a tradução vai sendo feita, você pode acabar perdendo o sentido de algumas palavras, por isso é preciso buscá-las no idioma que elas foram escritas. Por isso que o Nelson falou, a palavra inferno veio do latim, mas no grego e no hebraico, às vezes, são palavras diferentes que foram traduzidas para o latim como inferno. Exatamente. Mas a discussão de hoje vai ser se elas significam a mesma coisa ou se são coisas diferentes, por isso a gente vai voltar a olhar para esses vocábulos no idioma em que eles foram escritos. Muito bom. E você sabe, Patrick, quando você fala isso, me vem à mente essa necessidade da gente estudar a palavra de Deus. Né? Sim, porque às vezes exatamente. a gente passa de uma maneira superficial e muitas das Bíblias que a gente usa já tem esses termos, inclusive, referenciados. Quando fala inferno, ou ele já está traduzido no próprio texto, alguns textos como o da NVI, NVT, alguns textos muito bons, inclusive, ou ele está lá. Quando é inferno, ele diz, olha, é a palavra tal. Bom, vamos começar com a primeira palavra. A primeira palavra que a gente encontra no Antigo Testamento traduzido para o inferno, mas também pode ser o lugar das pessoas que morreram com Deus, etc., é Sheol ou Seol. Essa palavra, ela também foi traduzida como inferno. Ela aparece lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 22, Eclesiastes 9, 10, a gente tem Ezequiel 32, 27, Salmo 49, 14 e outros textos. A palavra Sheol no Antigo Testamento, ela designa esse lugar dos mortos, né? E nós vamos começar a olhar para o Novo Testamento para entender um pouquinho melhor como que ela se processa, como que é essa dinâmica desse lugar. É muito bem. A gente está conversando, Nelson, eu estava ouvindo hoje uma palavra, né, uma pessoa que você conhece, o Paulo Borges Júnior, e deixo aqui um abraço, não sei se o Paulo vai ver esse podcast um dia. Espero. Mas o Paulo Borges, ele tem sido uma bênção, né? Poxa. E ele falou algo que tocou meu coração, para nós entrarmos nas definições. Sim. Aí. Nós estamos falando vida pós-morte. Né? Ele fez uma separação, Patrick, muito interessante, que é não a vida pós-morte, mas há uma vida além da morte. Né? No aspecto de que você não pode esperar ter vida pós-morte. Você já tem, né? Exatamente. A proposta e o plano de Deus para nós é que a vida flui em nós hoje e ela se estende além da morte. Né? Então, é muito propício para entendermos a questão. Hoje aqui não é só, a gente não quer dar nomes teológicos, né, para quem vai nos ouvir, mas a consciência fala, puxa, então uma experiência que eu tenho aqui, um encontro, né, uma consciência transformada que eu tenha por Jesus e para Jesus nesta vida, me guia além da morte ao lugar, ao destino. E nessa ideia, a morte pós-morte. Isso. Né? Que é a segunda morte, ou seja, é a ausência de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso começa no momento que a gente encontra Jesus. E isso vai se estender. Né? Mas a morte, ela também segue o seu curso pós-morte. Nossa, muito interessante isso. Você falou essa citação do Paulo aí, me deu um insight aqui. Se você quiser ter insight sobre a palavra de Deus, ouça esse homem, esse Paulo Borges. Só do Juliano citá-lo já me fez pensar bastante aqui. Muito legal. Então, seguindo o que o Nelson falou, o Nelson citou o Sheol, né? No Novo Testamento, Mateus 11, Mateus 16, há uma palavra chamada Hades. Nós até citamos na palavra de Jesus, quando ele fala sobre a morte do rico, né? E do Lázaro, que o rico ele foi para o Hades, na região dos mortos, que é outra palavra, né, que nós destacamos aqui. Então, quando você morre, há um lugar dos mortos, que é Hades. Né? Isso é muito presente no Novo Testamento. E também, já conectando, Nelson e Patrick, lembrando que lá nessa palavra, não parábola, né, do rico e do Lázaro,
fala do paraíso. Uhum. Do paraíso. Então, estamos falando da região dos mortos, do Hades, onde o rico ele tinha um certo tormento, um certo juízo que foi exercido, né, sobre a vida dele. A Bíblia não fala o motivo, Jesus ele não descreve, não é porque ele era rico, né? Não. Ele estava num certo tormento, mas naquela palavra nós vemos alguns lugares. Nós vemos o Hades, né, que é uma palavra presente no Novo Testamento. Nós vemos o paraíso, que é o mesmo lugar que Jesus, quando olhou para o ladrão na cruz, o ladrão pediu para entrar no reino de Jesus. Jesus falou: amigo, você vai estar no paraíso. Exato. Que é o mesmo lugar. Que seria, então, um sinônimo de seio de Abraão. Muito bem lembrado, né? Que é o outro lugar, né, que nós... Lucas 16, tem uma colinha para nós aqui. É o outro lugar que o Nelson comentou, que é o seio de Abraão, que nos parece... a gente tem conversado bastante aí. Parece ser um sinônimo, né? Sim. Tanto na cabeça do judeu, você falava seio de Abraão, né, tinha até toda a cultura, toda a tradição, toda a carga, né, dos filhos de Abraão. Poxa, um lugar de promessa, um lugar de descanso. Exatamente. E que Jesus, o Novo Testamento, traz como paraíso. Isso. Né? Então tem o próprio três Talmud, lugares, né, que é o livro de interpretação do Antigo Testamento, tal, ele vai dar essa característica, né? O seio de Abraão é um sinônimo de céu ou paraíso. Muito, né? muito bom. Então, assim, ó, o Nelson, você comentou, né, Nelson, o Sheol, né? Que parece que traduzindo para o Novo Testamento. É Hades. O Hades. O Hades é um lugar duplo, né? Muito bem. Então, você morreu, você vai para a região dos mortos. Isso. Aí ali nós temos um lugar chamado paraíso ou seio de Abraão. Seio de Abraão. Que Jesus falou, então temos que considerar. Exatamente. E o lugar dos mortos sem Cristo e o lugar dos mortos com Cristo, que é esse que você comentou. Isso. É isso mesmo. Tem uma outra palavra que, na maioria das vezes que aparece inferno no Novo Testamento, é essa palavra, né, a palavra grega, Gena, que em algumas vezes foi traduzida como lago de fogo, e muitas vezes ela aparece como inferno, que é Mateus 5, 22, 29, Mateus 10, 28, enfim. É interessante ver a origem dessa palavra, né? Sim. Porque parece que no sul da cidade de Jerusalém existia um lixão, em que antes desse lixão existir, no reinado de Manassés era um local onde acontecia o sacrifício de crianças a Moloque. Então existia uma estátua ali, onde ela era oca, era colocado brasa dentro dela, e quando ela estava super aquecida, colocavam as crianças nos braços de Moloque para elas serem sacrificadas ali. Futuramente esse lugar se torna um lixão, onde eles depositam carcaças de animais mortos. O lixo de Jerusalém é para lixão, lá, né? Então essa imagem de um lugar podre, um lugar de fumaça, de fogo, tornou essa relação entre esse vale com essa ideia de inferno. Então eles passaram a usar essa palavra para designar o lugar dos mortos, o lugar para onde as pessoas vão. Onde o fogo não acaba, né? Que já na mentalidade deles, muito antes do ensino de Jesus, que esclarece ainda mais isso, eles já tinham a ideia de ser um lugar de sofrimento, um lugar de tormento, um lugar que não é prazeroso se estar, né? Um lugar de sofrimento definitivo. E você vê que o Gehenna, ele já é algo, é o lugar dos mortos sem Cristo, e ponto. Né? Então a gente tem esse elemento agora. E a gente não pode esquecer que o Lago de Fogo também é um nome que se dá. Isso está lá em Apocalipse 19, 20, 23, 10, 15, Apocalipse 2, 11 e 21, 8, etc. Bom, Lago de Fogo é um lugar que não está inaugurado. Sim. Então a gente muitas vezes fala, o inferno não foi inaugurado. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando sobre esse lago de fogo, né? Quem vai inaugurar é Satanás, a besta, o falso profeta. E depois do grande trono branco, aí as pessoas que vão se ressuscitar sem o Senhor vão para lá. Por isso que o Hades vai ser mandado para lá, né? Exato. Apocalipse capítulo 20 fala sobre isso 20, aí. Exatamente. E assim, Nelson, nessa conversa, o que é legal deixar claro, né? Nesse bate-papo. O inferno, ainda que essa palavra, ela tem várias traduções, mas este lugar, ele não é metafórico.
Não. Né? Quando Jesus fala, o Patrick bem colocou, né? Quando o Patrick citou sobre Guena, Jesus, quando ele fala sobre condenação, ele faz uma separação. Nem sempre ele usou a palavra, por exemplo, Hades, né? Que é uma região dos mortos, mas às vezes ele usa essa palavra muito específica que é Guena. Uma coisa acho que é legal deixar claro, né, para quem ouvir, fala, poxa, então o inferno não existe. Existe. Né? Não, a palavra genérica definida por uma há um lugar de condenação, de tormento, que não foi feito para o homem, não. Exatamente. Glória a Deus. Foi feito para Satanás. Né, Patrick? Mas as pessoas às vezes parece que não tem esse entendimento. Parece, Deus fez o inferno para aquela pessoa. Não, Deus não fez o inferno para o homem. Né? O homem vai para lá por simplesmente virar as costas para o seu Criador. Sim, porque Jesus deixou bem claro isso em João 3, né? Todo que crê em mim, ele é salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Então, nossa situação é de condenação. Nós naturalmente vamos para esse lugar se nós não fizermos a escolha por Jesus, né? E existe uma última palavra aí que eu queria citar, que também é comumente traduzido por inferno, que é tártaro. Aí o pessoal fala, pastor, molho tártaro? Não. Não é o molho tártaro. Tártaro é uma palavra grega também, que significa esse lugar das profundezas. Se você pegar o texto de 2 Pedro 2,4, e a gente lamenta, não dá para ler todos os textos aqui, né? Então a gente sugere, realmente pegue aí o texto, 2 Pedro 2, vamos ler 4. só esse, né? Deixa eu abrir aqui, esse texto é muito... Em Judas 6 também. Que não é uma palavra muito... comum, né? Comum de se falar. Exato. Mas ele representa isso, enquanto o Juliano está achando, as profundezas do abismo, onde tem ali um tratamento especial para uma certa classe, né, de seres. Então, acho que o Juliano... Diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Exato, e vê. Então, essa palavra inferno que você leu é tártaro no grego, né? Aí o Patrick pode ler aí Judas 6. Judas 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Uau. Excelente. Então, os textos parecem conectados, apesar de Judas não usar a palavra tártaro, mas os textos estão conectados pelo contexto, né? Então, a gente percebe que essa classe de anjos, né, que se rebelaram com Satanás, a gente não entende exatamente qual, elas estão presas em cadeias eternas, aguardando o dia do juízo, e eles têm destino. Guiena, o lago de fogo também. Então, esse lugar, né, final, ele é tenebroso. Esse é o fato. Sim. É que falar... a gente conversa assim, né, a gente tenta dar uma geografia para lugares espirituais, né? O Nelson falando tártaro, me lembra a cultura grega. Eu acredito que seja grega, não tenho muita expertise nisso, mas você vê, fala sobre o tártaro, né? Não sei se são titãs que estão presos lá, alguma coisa assim, mas culturas falam sobre esse lugar. Como chama o filme? Rapaz, não tem um filme sobre Fúria, isso aí, né? Fúria de Titãs, Fúria tem de 1 e 2. O 2 é que fala assim. sobre isso, né? Ele até mostra esse quadro. É interessante como a revelação geral, existem esses elementos que estão na cultura, né? Sem dúvida. Isso aí. Mas para aqueles que morrem no Senhor, Nelson, ainda tem uma palavra muito boa, fala aí, aleluia, que nós estamos falando por enquanto tártaro, inferno. Só sofrimento, sofrimento, misericórdia. Verdade. Nós já falamos do terceiro céu? Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Mas você sabe que eu queria falar um negócio antes, né? Eu me lembro quando eu era criança, lá em São Paulo, e na igreja que eu pertencia, quando o pastor falava dessas coisas, meu amigo, e o pânico que eu entrava. Era 2 dias sem dormir. Você lembra do filme Inferno em Chamas? Que era bem antigão, mostrava... rapaz, eu nem lembro, porque é bem antigão, hein? Nossa! Era um filme cristão. É verdade. Filme cristão, que o pessoal ia fazer evangelismo nas cidades, levava
Então, era isso que eu ia falar. Porque o pastor, quando ele fala, então hoje eu vou falar sobre o inferno, a condenação eterna, eu já me pelava de medo. Falar volta de Jesus, então eu falei, meu Deus do céu. Mas eu senti, vejo hoje, né, que tinha muita questão do medo. Né? Sim, o medo está muito embutido aí para até forçar as pessoas de alguma maneira a tomar uma decisão. Se você perguntar para alguém, você quer ir para o céu ou para o inferno? Eu acho que são poucas as pessoas, a não ser satanistas, de repente, que vão falar, não quero ir para o céu. Não, as pessoas querem, é óbvio. Inclusive, algumas pessoas acreditam que o inferno, elas participam de uma teoria da conspiração de que o inferno seria uma invenção da igreja justamente para controle de massa. Controle de massa. Você controlar as pessoas através do medo, né? Isso. Principalmente na época em que a igreja católica exigia as indulgências, né? Para você comprar uma parte sua no céu. Então, aí as pessoas acharam que por causa disso, bom, então talvez, se a indulgência é falsa, talvez até a ideia de inferno seja falsa. E por um período da história se deixou de acreditar nessa questão de condenação, de inferno. Não, isso daí foi coisa que a igreja criou. Isso. Mas até um problema com isso, essas teorias de conspiração que algumas pessoas gostam de seguir, né? Se a gente considerasse a possibilidade de uma teoria dessas ser verdadeira, a gente também precisa considerar a possibilidade dela ser falsa. Porque pensa, uma pessoa que acredita que não existe condenação, ela está tranquila e está segura. Mas o problema é, e se existir? E se? É aquilo que a gente falou semana passada. Quer pagar para ver? Se você está nos ouvindo aqui, não queira pagar para ver. Exatamente. Creia no que a Bíblia nos ensina e tome isso como verdade para a sua vida. Amém. Ensino positivo de maneira tão clara, né? De maneira tão gloriosa. Então vamos falar de céu. Glória a Deus. Céu também tem algumas palavras, né? Que a gente... não é só céu, a gente falou, como não é só inferno e tem mais palavras para designar céu, a gente tem algumas palavras. A primeira delas é paraíso, o Juliano lembrou. Né, o ladrão da cruz, quando o ladrão, quando ele falou para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus retorna com uma palavra, hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, esse seio de Abraão, como a gente falou, o paraíso, que inclusive a Bíblia vai citar, não só em Lucas 23, 43, mas também em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, no arrebatamento de Paulo, né, em espírito. É verdade, o Paulo foi arrebatado, né, meu? Fora, também não sei. E também Apocalipse 2, 7, ao vencedor, Deus daria, né, a coroa, ou a possibilidade dele estar no paraíso. Então, quer dizer, esse paraíso, ele é o lugar, não é que parece, ele é o lugar onde o espírito das pessoas vai, depois que ele morre. Então, essa transição de vida, né, a vida biológica termina, a vida espiritual continua, e esse destino é, então, o paraíso. É verdade. Você citou aí, o Paulo, ele teve um arrebatamento, né, quando ele fala, olha, eu fui ao terceiro céu, ao paraíso. Aliás, ele conhece um homem, né? Ele é tão humilde que ele não ele não fala que é ele, né? Não, E também João, o João, que nós citamos Apocalipse aí, é bom lembrar o seguinte, Patrick colocou essa questão, até a filmes, por exemplo, Inferno de Dante, o primeiro, aquela série do Brown lá, que o Tom Hanks faz, né? Tem até um que chama Inferno, né? É Inferno de Dante, eu não lembro o primeiro, me fugiu o nome, cara. Que começa... Código de Da Vinci. Código. Não estamos te dando dica de filmes. Não é Código de Da Vinci, é isso aí. Não, mas é interessante assim. Não estamos dando dica de filmes. Exatamente, nada, né? Nem um pouco tendencioso. O Darth Vader tá lá, não sei. Enfim. Mas assim, pegando a fala do Patrick... foi salvo? Tá onde? Foi, lógico. Talvez, acho que ele foi remido, né? Episódio número 6. Mas vamos lá, pegando o seguinte, né? O Patrick colocou um ponto, o Nelson está falando sobre paraíso, né? O terceiro céu. Sim. Isso são revelações que homens distintos tiveram. Paulo escreve um pouco sobre isso, porque ele esteve lá, não é que ele escreve o que ele viu lá, que ele falou, não dá. Ele não dá, exatamente. Ele viu, né? Exatamente. O João, ele estava preso numa ilha, ele foi arrebatado, né? Ou seja, ele teve ali uma experiência que transcende a física, né? E ele teve visões onde entendemos que Jesus diz, escreve
o que você vai ver. Ele foi permitido escrever. Sim. Então, há uma força no sentido até talvez acadêmica, uma corrente, seja nos filmes, tal, que começa a relativizar o seguinte. Eu até ouvi um pastor que ele deixou entender que o inferno já é aqui. É o que nós estamos vivendo, né? Às vezes mas Não é. Se você, não literalmente. Não é, meu. Se você olha assim, a gente vive no Brasil, na região sudeste e tal. Agora pense assim, uma pessoa que vive, me permita usar na Índia, num lugar mais pobre, remoto, né? Talvez ela vive num sofrimento que nós possamos desconhecer. Por que eu estou dizendo tudo isso assim? Isso não é verdade, né? Porque a Bíblia ela traz elementos suficientes para que eu possa crer, né? Pensar sobre, Patrick colocou, não vou pagar para ver, porque a Bíblia, com pessoas distintas, não é, Nelson? Sim. O João fala que esse inferno, esse lugar, o Lago de Fogo, lá no final, acho que você vai falar até um pouco sobre isso. Meu, a parada lá não termina, não tem fim. As pessoas vão querer a morte, não tem mais a morte, né? Não tem, é um sofrimento eterno que Deus não fez para o homem. Não. Eu quero frisar aqui, Deus nos fez para a comunhão com Ele, né? Para a vida, para a presença. Para a vida, para a presença. Então, assim... Juliano, vamos voltar. Vamos sair do inferno agora. Sai. Vamos para o céu, então. Aleluia. Já está no paraíso. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido, tenha ficado bem claro esse conceito de inferno, de condenação. Agora nós vamos falar de céu. Paraíso, que como já falamos, está aí citado. E o Juliano comentou ali desse arrebatamento do Paulo, que ele até fala dele mesmo na terceira pessoa, e ele vai até esse lugar, né? Certo, então eu até coloquei numa ordem diferente para falar que é esse lugar onde o espírito das pessoas vão, né? Mas aí tem também um outro lugar, que aí eu gostaria que o Patrick falasse para a gente, porque ele fala, primeira coisa, verso 2, eu conheço esse homem que ele foi ao terceiro céu, né? Exatamente, o terceiro céu. Ou o céu dos céus. Simples de falar. A gente entende, né, essa relação, né, como após o primeiro céu, né, da nossa atmosfera, né, Gênesis 1, né? Um lugar que foi criado. Você quer comentar, irmão, sobre o terceiro céu? O Juliano está muito empolgado com o terceiro céu. Estava fora do script, gente. A gente tem também o segundo céu, né, como as regiões espirituais, que Paulo cita isso lá em 2 Coríntios 12:2, no seu arrebatamento. Sim. E o terceiro céu, que seria o local do trono de Deus. Alguns teólogos aí vão sugerir que terceiro céu é sinônimo de paraíso, mas nós cremos que há uma diferenciação. Né? Porque nós sabemos que, por mais que o paraíso seja uma realidade que já se experimenta uma certa felicidade, é uma felicidade provisória. Sim. Não que ela vai se converter em tristeza, mas é um estado incompleto de glorificação. Então, os cristãos que morrem, eles já experimentam uma felicidade por estarem no seio de Abraão. O paraíso, né? Mas é muito interessante ver a relação que Paulo faz do homem com o corpo, a necessidade da ressurreição, da reunião do homem com o corpo. Então, o fato do homem estar separado do seu corpo o coloca num estado provisório de necessidade de se unir novamente ao corpo. Por isso que a ressurreição é necessária, Paulo fala. Isso. Então, a gente está num momento agora que a gente pode estar experimentando, as pessoas que já morreram, que compartilham da nossa fé, que tem a Cristo, elas estão no momento de alegria, mas elas estão aguardando com expectativa se reunirem com um corpo que vai ser transformado, que já não vai ser mais alcançado pelo pecado. Perfeito. É essa realidade que nós estamos aguardando, que nós cremos que nós vamos desfrutar, então é importante fazer essa diferenciação. Isso, e em função disso, nós vemos a Nova Jerusalém, né, que é o texto lá de Apocalipse 21, 22, 20, inclusive, né, que é esse local, que é uma cidade, né, que descia do céu, ataviada como uma noiva, né, para esse encontro com o noivo. Né? Então, esse também é um lugar pós-morte que muitas vezes a gente entende céu, né?
mas ela tem um nome, é uma cidade, é um lugar onde as pessoas que agora ressuscitaram em Cristo vão poder habitar. E existe todo um contexto. Aliás, não perca o podcast que eu falar sobre volta do Senhor Jesus, sobre esse assunto tão importante. Bom, com essa deixa, a gente está falando sobre esse tema, para onde vamos após morte. Acho que as pessoas começaram a entender, né? A questão do céu, paraíso, terceiro céu, a Nova Jerusalém e o inferno, né? Como todas essas palavras que a gente citou aí. Eu creio que você pode colocar no chat do nosso YouTube, Facebook, o que você entende. Querido, a questão não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Então, alguns teólogos e algumas pessoas simplificam, é céu e inferno, está tudo bem. A gente está vendo que a coisa não é tão simples, né? Então é bacana que você coloque aí as suas dúvidas ou até mesmo o teu ponto de vista. Isso é bem legal. Agora a questão é, como que a gente harmoniza essas coisas? Né? Como que a gente vai? Então, existe o salvo e o não salvo. Então, acho que a gente já tocou um pouquinho nisso, mas esse salvo, qual é o processo? Só para a gente deixar mais claro. O que vocês podiam dizer sobre isso aí? Aqueles que morrem sem o Senhor? Salvos. Os salvos. Com o Senhor, Olha, Nelson, de tudo que a gente está conversando aí, né? A pessoa morre em Cristo, né, crendo no Senhor, ela desfruta, usando a palavra do Patrick, né? Se fosse um judeu, o seio de Abraão, naquele lugar que o Lázaro esteve lá, né? Ou paraíso, sim, que é o lugar que Jesus falou para encontrar o ladrão convertido. Exatamente, né? Então hoje, quando eu morro em Cristo, há um lugar que a Bíblia nos dá o nome de paraíso, um lugar de descanso, um lugar de desfrute da presença de Deus, sim, e que não é o céu, eu digo, num lugar trono, final, né? A presença eterna de Deus que Apocalipse cita em capítulo 20 e 21. Sim, bacana. E os perdidos, aqueles que não aceitaram, aqueles que rejeitaram, vamos chamar assim. E aí, Patrick? É importante deixar claro que eles estão no lugar de tormento, que não é o lugar definitivo, só que isso não significa que eles terão uma nova chance, como a gente precisa deixar isso claro. Algumas pessoas pensam, peraí, então se vai para um lugar que não é o lugar definitivo, então ainda vai ter algum jeito de ir lá se arrepender? Nós vemos muito claro na história do rico e do Lázaro, sim, que o rico ali queria estar num lugar diferente, mas já não há mais chance. Exato. Então eles já experimentam um tormento, mas vão aguardar um julgamento. Eles já enfrentam um juízo ali, mas haverá um julgamento, sim, em que eles viverão uma nova, assim como os cristãos viverão uma nova realidade de alegria, eles viverão uma nova realidade de tristeza, porque isso envolve a ressurreição dos seus corpos também. Essas pessoas... Segura um pouco aí você falou um negócio interessante. Então, para nós, 1 Coríntios capítulo 15, às vezes é uma questão de foco. A gente dá o foco no salvo, que recebe a ressurreição do corpo, e você falou que nós fomos criados com o corpo, e nós vamos continuar, a gente anseia por esse estado de ter um corpo agora transformado, ressurreição. Então, os salvos vão estar com o corpo transformado na volta de Jesus. Muito bom. E aí a gente vai provar sair do paraíso, ir talvez para Nova Jerusalém, sim, e o estado final, o chamado estado eterno, o terceiro céu. Mas e os mortos? Aqueles que foram perdidos, aqueles que estão no Hades, no lugar onde o rico estava. Ele é ressuscitado também? Vai ser ressuscitado também. Porque se a Bíblia, se há esse ensino, principalmente da parte de Paulo, muito forte, de que nós fomos criados com um corpo, esse corpo sendo ressuscitado, todos serão ressuscitados, só que o julgamento vai fazer essa separação entre aqueles que vão eternamente desfrutar da presença do Senhor, jamais experimentar corrupção, sim, e aqueles que serão condenados e passarão a eternidade sofrendo. E é importante destacar que esse sofrimento
não é causado pelo diabo. Porque nesse lugar de sofrimento, o diabo está lá também. Inaugurou o lugar, né? Ô, Nelson, mas nesse processo, pensando aqui, ó, quando eu penso no aspecto que a vida, eu a obtenho em vida, o que eu quero dizer? Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu entendo que a vida ela é além da morte. Sim. Esses que ressuscitam, não crendo em Jesus, eles não ressuscitam mais por uma vida de condenação eterna, mas eles ressuscitam por uma existência eterna. Isso é chamado segunda morte. Exato, que é a ausência da vida. Deu para entender aqui? Deixa eu ler uma palavra, está lá em Apocalipse capítulo 20, estava saindo do microfone, olha. Então diz o seguinte: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E segura que isso aqui esse é pano para manga. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Aqui é o estado eterno de condenação. O lago de fogo é a segunda morte. Né? Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Né? Então, acho que a gente entende que a ressurreição dos mortos, de pessoas que não foram salvas ou são perdidos porque elas não valorizaram a obra de Cristo. A última é essa: receberão corpos não para a vida, mas corpos para condenação eterna. Né? E ali eles vão participar dessa galera ruim. Satanás, a besta, o falso profeta, esses anjos que estavam acorrentados lá no Tártaro, que também vão popular esse lugar aqui. A companhia não é boa. E não é assim. Eu penso a todos que estão ouvindo, né, esse podcast aí, seja ele um agnóstico, seja o cara um ateu, seja ele um espírita, de qualquer crença. O que eu quero dizer? A pessoa na essência dela, o ser humano na essência dele, né? Ele luta contra a morte. Nós falamos disso aí no outro podcast. Né? Então, assim, a palavra de Deus, ela dá um endereçamento do que vai acontecer com as nossas vidas, sim, crendo ou não. Exato. Certo, Nelson? É isso aí. Crendo ou não. Se eu creio, eu tenho a vida continuada pós-morte, na presença de Deus. Se eu não creio, o que você colocou aí é o lago de fogo, né? Não acredito no lago de fogo e tal. Não faz diferença. Dê um nome para aquele. A Bíblia dá um nome, mas dê um nome que você quiser. É um estado de existência da ausência da presença de Deus. Eu acho que isso é uma definição boa também para inferno. Você viver eternamente existindo longe da presença de Deus, isso é um tormento sem fim. Exato. Como o inverso é verdade, né? Então, o céu é eternamente a presença de Deus. E não vamos ficar lá sempre cantando, né, Nelson? Acho que seria legal de falar um pouquinho, né? Porque tem pessoas que falam, eu não quero ir para o céu. Porque, mano, eu vou ficar eternamente na nuvem com a harpinha cantando, né, meu? Será que o meu cabelinho lá vai ser cacheado, né, anjinho? Não é isso. A Bíblia fala, o céu não é isso. Mas aí você me deu uma esperança de ter cabelo lá. Mas uma coisa que eu acho bacana, o Patrick vai falar também, é sobre essa questão que você colocou. Aliás, o Patrick tinha colocado sobre a questão do corpo. Olha só, a primeira citação de paraíso é o Éden. E ali Deus ele coloca um casal que tem corpo, que tem alma, que tem espírito. E sim, Deus ele tem um lugar do encontro com eles. O pecado rompeu essa conexão. E aí o que acontece? Deus parte em busca dessa restauração.
Então, como que ele faz isso? Ele pega um povo, esse povo que é tirado do Egito, Deus ali traz o tabernáculo, que é chamado a tenda do encontro, porque Deus quer habitar com o ser humano. Depois esse modelo, ele passa para o templo, que não é um templo como a gente vê hoje, né? É um templo que seguia determinadas regras, porque era o lugar de encontro de Deus com esse povo. Esse templo, como diz João capítulo 1, verso 14, Jesus veio, ele é o verbo de Deus, que veio na nossa direção, tabernacular, habitar conosco, porque Deus continua com a mesma ideia, ele não muda, ele quer estar junto conosco. E Jesus inaugura uma outra instituição, né? Vou usar esse nome, mas na verdade é um corpo, que é a igreja. Porque ele habita com os crentes hoje, é por isso que a vida está em nós, né? E isso depois a gente vai provar após a nossa morte, ressurreição a Nova Jerusalém, onde continua essa presença, não que no paraíso não tenha, mas continua de uma maneira muito intensa, porque ali o plano de Deus está operando nessa cidade, e finalmente o terceiro céu. Você está convidado a embarcar nessa. É impressionante como Deus nos criou para um relacionamento, né? E não importa a maneira como na sua economia ele está gerenciando a história, Deus encontra meios de estabelecer esse relacionamento com o homem, né? Seja por meio de Cristo, Sim. seja por meio da lei, enfim, de todas as formas, em todos os momentos, desde que o ser humano foi criado, ele tem a oportunidade de desfrutar da presença de Deus até esse dia do juízo. É isso aí. Por isso até que eu acho legal a gente trazer esse assunto hoje, porque eu acho que quem está ouvindo, no seu coração, isso pode gerar alegria em saber, em tudo que está sendo prometido, e para algumas pessoas incômodo. Sim. Porque ouvir falar, e quando é ressaltada o sofrimento que aguarda as pessoas que estão condenadas, algumas pessoas se sentem incomodadas, porque elas não têm convicção da pergunta que nós estamos fazendo hoje. Para onde você vai? Eu pergunto para você que está ouvindo para a gente, você tem convicção de para onde você vai? Se há dúvida, saiba que hoje você pode decidir para onde você vai. Não baseado nos seus méritos, mas baseado naquilo que Jesus fez por você. Sim. Saiba que haverá um dia, um momento, né, pessoal, em que não haverá mais essa chance. Em que essa inquietação vai consumir as pessoas e por toda a eternidade. De dizer, eu poderia ter feito escolhas diferentes. Patrick, me permite uma interrupção aí. Eu me lembro muito de um papo que eu tive com uma pessoa, quando eu era criança. Eu pregava o evangelho, falava do evangelho para meus familiares, e um dos meus parentes falou o seguinte, é impossível você saber que você vai para o céu ou vai para o inferno. Isso só Deus sabe. E naquele momento eu tive que parar para perguntar, porque eu tinha certezas. E aí a minha resposta para ela naquele momento foi exatamente isso. Mas a palavra de Deus fala que eu entendo qual é o meu destino, porque eu creio numa palavra. Né? Então, quer dizer, se nós temos um Pai, se nós fomos aproximados a Ele em Cristo, a nossa certeza é total, porque Ele nos promete. Usamos aqui vários textos para isso, né? Se fosse mentira, Jesus não teria ressuscitado. Se Ele tivesse ficado lá, Glória. aí tudo que Ele ensinou, mas Jesus ressuscitou, testemunhas oculares. E foi muito legal, porque com os adolescentes a gente estudou um pouco sobre o encontro, Maria Madalena como sendo testemunha de que Jesus havia ressuscitado, né? A primeira pessoa que foi falar para os outros, né? Que viu que o corpo não estava lá e depois se encontra com Jesus. É interessante isso, gente, porque se a Bíblia fosse uma história inventada para convencer as pessoas, uma mentira, eles jamais colocariam uma mulher para testemunhar que um evento tão importante aconteceu. Sim. Mas logo após Maria Madalena dizer, olha, o corpo não está lá, e eu vi, Jesus ele ressuscitou, ele está vivo, as pessoas, quando poderiam ter pensado que ela estava louca, Jesus aparece para os discípulos, comprovando que tudo que ele havia ensinado, a ressurreição corpórea aconteceria, os discípulos comem com ele, tocam, então isso comprova que os ensinos de Jesus são completamente verdadeiros. Então, isso traz garantia, certeza pra gente. Se fosse uma fábula, Patrick, que as pessoas têm dúvida, mas não é. Inclusive, porque o comportamento deles muda. É tão verdade que pessoas que tinham medo de morrer ou entregar sua vida para aquele que estava dizendo, eu vou morrer, quando a ressurreição é um fato,
eles agora dão a sua vida por livre, espontânea vontade. Esse é um ponto, acho que a gente vai abordar também um pouco no próximo podcast, né, que a gente vai falar sobre ressurreição e tal. Nós abordamos ao que celebrar no primeiro podcast, falando sobre vida após a morte. Exato. Hoje nós estamos falando, poxa, para onde eu vou? Né? Bem abordado aí, o Patrick colocou. Pô, você tem certeza para onde você vai, meu? Né? Porque você encontra pessoas dentro da igreja que cantam assim, Pai, eu te amo como eu quero te ver. Mas não quer ver. Não quer. Então nós situamos a morte ou o encontro com Deus no nosso tempo. Não é quando eu achar que devo. E você colocou que a perspectiva dos discípulos mudaram. Completamente. Porque eles estavam trancados numa casa com medo. Poxa, o que nós vamos fazer? Vou voltar a pescar, outro. Não tem mais o que fazer, né? Então, a ressurreição, né, o poder da vida, ele te desperta e você entende, aí você olha para esse evento da morte, você pode citar a palavra de Deus dizendo, ó morte, aonde está a tua vitória? Hoje, porque sim, o poder dela é limitado, é um momento. Tal. Ela te toca, ainda toca, né? Sim. Ela toca na nossa existência por um breve momento. Porque quem tem a chave do inferno e da morte, do Hades e da morte é isso. Então, para onde eu vou? Eu vou continuar essa vida. A vida é além da morte, com o meu Senhor. Sim, então, por isso que nós, quando, por exemplo, todos aqui, não sei se Patrick, mas já perdeu ou um familiar, né, ou um amigo, já estivemos no velório, e ele era uma pessoa que cria em Cristo. Então, você está ali dando um até logo. Você está ali dizendo, puxa, até breve. Até breve nós nos encontraremos, nós estaremos para todos sempre na presença do Senhor. Como é bom ter essa certeza. Aleluia, né? meu. Gente, é engraçado. Tem uma frase que alguns cristãos... As pessoas, né, elas dizem que ela não é verdadeira, mas hoje eu vou trazer uma interpretação nova sobre ela. Eu acho que ela é verdadeira sim. Manda. Vocês vão ficar assustados. É aquela frase que diz assim, todas as religiões levam a Deus. Okay. As pessoas falam, impossível. Mas é verdade. Porque todas as religiões levam a Deus. O problema é o destino que esse Deus vai te levar. Porque todas as religiões levam a Deus porque todos serão julgados. Todas as pessoas estarão diante da presença de Deus para um julgamento. Sim. Mas a questão é, qual ensinamento, qual fé vai conduzir você à salvação? Estar diante de Deus não é necessariamente estar salvo. Exato. Muitas pessoas vão estar diante de Deus porque vão ser julgadas, mas muitas serão condenadas. Patrick, você me fez lembrar de uma frase que acho que é atribuída a Spurgeon, eu só vou citar aqui, talvez vocês até lembrem, se não for ele. A frase diz o seguinte, olha, quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 surpresas. A primeira é de que eu não vou ver muita gente que eu esperava ver. Isso se aplica àquilo que você falou, Juliano, sobre às vezes as pessoas estão na igreja... O medo da morte, né? Não. Exato, e ela não tem certeza. Ela foi capturada pela doutrina, ela foi capturada pelo louvor, ela foi capturada por outras coisas, mas, puxa, aí, quando essa citação é feita, né, eu vou estar lá e as pessoas que eu esperava ver não estão. A outra surpresa é, aquelas pessoas que eu não esperava ver estarão. Eita. E a terceira... Eu vou ficar muito surpreso se eu estiver lá. Mas é essa certeza que o Senhor nos dá, que nos habilita a falar isso. Mas eu creio que a intensidade desse momento, nós vamos falar, puxa, só a graça de Deus, só a graça de Jesus que nos trouxe a esse local. E aqui, talvez eu tenha uma pergunta para a gente parar e pensar. Mas tá bom, tudo isso, para onde eu vou, o que me implica hoje? A gente falou dos discípulos, mas hoje, eu, Juliano, Patrick, você que está nos assistindo, que tipo de aplicação, vamos dizer assim, a gente poderia trazer para esse momento aqui? Acho que uma eu já citei, né? Se isso coloca dúvida no seu coração, né? Você precisa transformar isso em convicção de para onde você vai. Então, isso afeta a sua vida hoje, se te incomoda o assunto em relação à sua vida, mas não só isso, em relação à vida das pessoas que estão próximas a nós, né? Sim. A gente falou um pouco sobre isso semana passada também, que nos foi dado um privilégio de povoar esse lugar que nós chamamos de céu, de sermos as pessoas pelos quais Deus vai, que serão instrumentos de Deus
para que outras também estejam e desfrutem dessa alegria com a gente. Então, se há um incômodo da sua parte de que existe alguém próximo a você, se lembre da missão, a missão que Deus deu para nós como cristãos. Não espere que seu vizinho, sua mãe, seu pai, vai receber uma revelação de um anjo, porque o Senhor quer usar a minha e a sua vida para isso. Então, se você se incomoda, lembra que isso faz parte da missão da igreja, né, gente? Anunciar o evangelho, anunciar essa verdade de que Deus é amor, mas um amor justo, que vai aplicar a sua justiça àqueles que não querem estar com Ele. Não adianta querer dizer que vai querer estar com Deus após a condenação, não. Precisa querer estar com Deus agora. Então, esse Deus é justo. Então, há uma missão para todos nós, né? E é importante lembrar disso. Então, me vem o texto à mente, o texto que Jesus falou o seguinte, que ele reconhece a frase de Pedro, que tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então, ele fala sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja, e aí a gente volta o caráter da vida em comunidade, da vida comunitária, da vida de corpo, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, o caráter da missão me parece que está bem aí, não é? Porque se nós já estamos condenados, porque não cremos no Senhor, então nosso lugar é o Hades. Mas, por outro lado, se a gente levar o Evangelho, as pessoas entenderem o Evangelho, elas serão tiradas do Hades e colocadas do outro lado, no seio de Abraão, no paraíso, né? Então, essa missão a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Amém. É isso aí. Amém. Muito bom, muito bom. É isso aí. Olha, eu tenho um texto que eu gostaria de ler ali em Apocalipse 22, a partir do verso 11, diz o seguinte: continue o justo a praticar, continue injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Texto, cara. O princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Queria ouvir de vocês uma palavra final aí para o pessoal que está nos escutando, alguma consideração, alguma conclusão, alguma questão aí. Nelson, finalizando, né, o tema para onde eu vou, eu quero deixar um texto de Jesus quando ele chegou no túmulo de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Jesus tinha um apreço muito especial que por... a gente crê que não é o Lázaro que a gente falou. Não é o Lázaro lá da história, mas é o Lázaro, o irmão de Maria e Marta, que moravam em Betânia. Jesus tinha uma ligação muito especial com aquela família. E quando ele soube que ele morreu, depois ele chegou ali, e eu lembro que a irmã de Lázaro falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: você crê que ele viverá? Ela falou: não, eu creio porque na ressurreição dos últimos dias, né? No último dia haverá ressurreição. Jesus olhou para ela, Nelson, e falou assim: eu sou a ressurreição. Então, ela estava falando de uma crença dela. Sim. Jesus falou: a ressurreição está aqui. Aqui. Então, para onde eu vou é essa consciência transformada na pessoa redentora de Jesus, de que Ele é a ressurreição. Sim. Agora. Eu não creio em Jesus apenas porque um dia meu corpo ressuscitará, as coisas vão acontecer. Eu creio em Jesus hoje porque Ele me dá a ressurreição todo dia, hoje. Então, para onde eu vou é para onde Ele estiver. É isso aí. Seguidor do Cordeiro, onde quer que ele vá. Exatamente. A árvore da vida. João fala que a cidade lá era como ouro. Eu não sei se vai ter... A rua é de ouro, o mar de cristal, se isso será literal ou simbólico. O que eu acredito é, aonde a ressurreição estiver, Jesus, que é a própria vida, né? É lá onde nós estaremos. Este é o lugar. Para onde você vai, Juliano? É para o céu? Eu digo, se Jesus está no céu,
é para lá que eu vou, parceiro. Muito interessante, Juliano, porque até quando Jesus estava sendo abandonado por vários seguidores, ele pergunta para os discípulos, para os 12, e aí, vocês não vão me abandonar? Quer vazar também, meu? Para onde? Para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sim. É a ideia de que eles estavam entendendo e percebendo que há uma plenitude em Cristo, que ainda que isso me leve a algum tipo de sofrimento, eu quero estar com Ele. Essas são as pessoas que Deus está transformando para passar a eternidade com Ele. Muito bom. É por isso que os apóstolos entregaram a própria vida defendendo o Evangelho. Porque eles sabem, não é só isso daqui, há muito mais. Há um tesouro enorme reservado para mim. Então, se o Senhor vai estar comigo no sofrimento, eu quero estar lá, porque Ele está junto comigo. E se eu morrer lá, Ele vai me ressuscitar. Isso é incrível. Isso transforma a nossa visão sobre sofrimento, sobre dificuldades. É fantástico. Eu acho que isso motiva a gente a viver. Glória a Deus. Amém. Queria agradecer muito a presença de vocês, a presença da nossa técnica. Já acabou. A galera da técnica tá lá. O Pedro, o Matheus. Trabalho pós do Patrick. Não escapa. Não escapa. Mas a gente queria... O nosso desejo com esse podcast é que você seja edificado. Por isso, se você foi edificado, a gente gostaria que você compartilhasse. Clica lá no compartilhar do YouTube, do Facebook, manda para os seus amigos, para os seus familiares, né? Deixa Deus falar o coração deles. Amém. Não se importe com aquilo que, tem isso, tem aquilo, que talvez eu não entenda bem, não tem problema, deixa Deus falar o coração deles. Dá o seu like também, seu joinha, like, se inscreve no nosso canal. É importante para nós, né? E adicione um comentário aí, a gente já estimulou você a fazer isso, mas... Faça, é importante para nós até vermos as perguntas e as dúvidas que continuam lá. Se inscreva no canal, ative o sininho. E no dia 21/4, estreia um novo podcast. E você não pode perder, porque a pergunta que a gente vai responder é: o que é a ressurreição dos mortos? A gente deu aqui alguns lampejos, a gente vai entrar um pouco. Gente, nós estamos estudando, hein? Porque os temas não têm sido simples. Né? Mas graças a Deus... Por isso, gostaria de pedir para o pastor Juliano, agora você pega as vestes sacerdotal e ora. Senhor. Amém, amém. Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio que temos, por meio dessa plataforma, comunicar as verdades de Cristo Jesus. Amém. De tudo que Ele falou, suas palavras que nos trazem eternidade. Aleluia. Ele é a vida, a ressurreição, aleluia. Ele é a plenitude, aleluia. Ele é a revelação da Tua pessoa, Pai. Através de Cristo Jesus, nossa consciência despertada, iluminada para Te conhecer, Pai, amém. Cada vez mais. Amém. E que o Teu amor alcance cada um, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas, que a paz de Jesus, o Teu Filho, reine em cada lar, em cada família, em cada coração, amém. Hoje e para sempre. E é no nome dEle que eu oro, no nome dEle que nós oramos, é no nome dEle que nós concordamos. Sim, sim. E é no nome dEle que nós dizemos amém, amém e amém. E amém. Deus abençoe. Amém. Valeu, gente boa. Até o próximo, pessoal. Até a próxima.